Agora você vê o potencial de Satanás. O seu potencial, o seu ataque está investido nas coisas que ele pode fazer você pensar. O que é guerra espiritual? Alguns cristãos entendem mal o que realmente é, mas a guerra espiritual não é uma batalha que pode ser ganha com meios físicos. Só pode ser ganha na arena da sua mente. Meu novo livro, Peça Sua Vitória Hoje, revela como seu pensamento é fundamental para a sua vitória. Assista hoje e prepare-se com a arma que garante vitória sobre toda a situação. Vamos começar em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, e o verso 3. Ele diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Agora, no versículo 3, quando ele usa a palavra carne, ele não está falando de carnal, ele fala literalmente do seu corpo físico, ele fala aqui da sua natureza física. Outra versão diz, embora andemos na carne, neste corpo físico, nos sentidos, não continuamos nossa guerra segundo a carne, usando meras armas humanas. E o que ele está dizendo é que essa guerra espiritual não vai ser de punho, essa guerra espiritual não vai ser algo que está em seu corpo. Ele diz, não é de guerra espiritual que ele está falando. Então ele continua aqui e começa a falar o que é essa guerra. Veja, nós não vamos guerrear no corpo, não vamos guerrear na carne. Agora diz que nossas armas de guerras não são carnais, ok? Ele não usa a palavra carnal ou carnalidade ou da carne, mas ele está falando do seu pensamento. Ele está falando sobre carnal na mente, carnal no pensamento. Quando um homem é carnal, ele tem pensamento que se opõe à palavra de Deus. E quando você é uma pessoa carnal, ou você ouve o termo cristão carnal, o que é um cristão carnal? É simplesmente um cristão que ainda pensa do modo errado. O cristão carnal ainda é um cristão cujo pensamento se opõe à palavra de Deus. E ele diz aqui no verso 4, ele diz que nossas armas de guerra não são carnais ou da carne, ou pensamento que vai contra a palavra de Deus, mas são armas poderosas em Deus, não em oposição a Deus. É por isso que ele usa a palavra carnal. Nossas armas não são armas de oposição a Deus, mas são armas poderosas em Deus. E veja o que acontece para a demolição de fortalezas. Agora, olha, ele usa isso, ele diz, as armas que usamos são armas que não são de Deus, armas que operam em Deus, ou a palavra de Deus, ou de acordo com Deus. Ele diz que essas armas vão demolir as fortalezas. Isso é importante porque agora identifica onde a batalha vai acontecer. Senhoras e senhores, as fortalezas existem em sua mente. As fortalezas existem em seu pensamento. O que temos que entender é que essa guerra acontece em sua mente. Sua mente é a arena dessa batalha espiritual. Sua mente é a arena onde você vai ganhar ou perder na área da sua mente. Agora, alguma coisa se torna fortaleza
ou lugar forte para você pelos pensamentos que você deixa correr solto e se incubar sem ser cuidado ou ser testado. E esses pensamentos que você não lida começam a receber mais pensamentos, e são nutridos com pensamentos, e mais coisas para nutrir, e antes de você saber, você já está construindo uma casa feita de pensamentos que vão criar uma fortaleza. E a razão do cara dizer, eu não posso parar com isso, é que ele criou com os pensamentos uma fortaleza em sua mente. Então a mente é a arena. A mente é o lugar onde a guerra espiritual vai acontecer. Você vai ganhar ou você vai perder na área da sua mente. Mas agora olha o que ele diz, que estas armas, de acordo com Deus, elas demolem fortalezas. E você pode literalmente demolir o pensamento negativo com a palavra de Deus. Bem, como você faz isso? Você abre a sua boca sempre que você vê algo, sempre que um pensamento passa pela sua mente, você tem que perguntar de onde isso veio. Agora, se esse pensamento não é conforme a palavra, você sabe que isso não veio de Deus. Porém, se esse pensamento é conforme o diabo, então agora você é responsável por usar a palavra de Deus para demolir esse pensamento, para que não se incube e seja usado como algo para construir fortalezas. Simplesmente ponha, se um pensamento vier à sua mente dizendo, bem, provavelmente vou morrer do mesmo mal que meu parente morreu, então você precisa abrir a sua boca, porque é assim que você subjuga um pensamento. Você precisa dizer, pelas suas pisaduras sou sarados, eu tenho vida longa, então você destrói com as palavras da sua boca. Você não subjuga pensamentos com pensamentos. Você subjuga pensamentos falando a palavra com sua boca. E você vai ter que abrir a sua boca e subjugar pensamentos. Sabe, você tem um pensamento que diz, bem, parece que eu vou ficar sem dinheiro para o resto da vida. Bem, sabe, você pensou, mas agora você é responsável por abrir sua boca e falar a palavra que vai contra esse pensamento e subjugar o pensamento. Mas você não pode, sabe, controlar pensamentos com pensamentos. Você tem que controlar pensamentos com palavras. E você tem que controlar pensamentos primeiro com a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus que sai da sua boca, vai subjugar pensamentos. E no princípio você pode se encontrar o dia todo, sabe, falando a palavra e subjugando o pensamento, falando a palavra e subjugando o pensamento. Quanto mais você faz isso, menos vai ter que fazer e você vai ter autoridade nessa área. Agora, se você não sabe fazer isso, então você vai sentar e deixar pensamentos estúpidos passarem por sua mente, porque você pensa, não há nada que eu possa fazer por isso, quer dizer, ninguém pode controlar os pensamentos. Bem, era isso que eu pensava, mas você pode controlar os pensamentos, você pode controlar. E você não pode, sabe, é isso que você não pode controlar. Você não pode impedir que o pensamento venha. Porém, se você passar a se posicionar no que eu estou falando, eles não virão. Mas eu gosto do que o irmão Reik dizia. Ele dizia, você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir de fazer ninho em seu cabelo. Você tem ideia do que eu estou falando? É isso aí, tudo que começa, os pensamentos são sementes. E por favor entenda que agora você vê o potencial de Satanás. O seu potencial, o seu ataque está investido nas coisas que ele pode fazer você pensar. Esse que é o ataque do diabo. Como eu posso injetar meus pensamentos na mente deles? Como eu posso fazer meu modo de pensar ser o modo deles pensarem? E se eu puder pôr meus pensamentos na mente deles e fazer ficar mais tempo que os pensamentos de Deus ficam, então eu posso construir minha casa, em vez deles construírem a casa de Deus. E uma vez que o pensamento é lançado e é fortalecido, então por fim ele vai chegar até a sua boca, ele vai chegar ao seu coração, então ele vai chegar até a sua vida. Você pode ver isso? E agora é guerra. A batalha da mente, a arena, o estádio onde isso vai acontecer, o lugar onde vai ser a Copa do Mundo, é bem aqui, em sua mente. Amém? Você está pronto para isso? Agora olha o que ele diz, derribando as imaginações. Você sabe que a raiz da palavra imaginação é a palavra imagem.
derribando imagens ou imaginações. Derribando imagens, porque se você tiver uma imagem na cabeça e começar a pensar mais e mais naquilo, então você vai nutrindo essa imagem com pensamentos. Você vai nutrindo essa casa com pensamentos, derribando imaginações e o que? E baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Agora veja que diz como derribar imaginações e como se libertar de tudo que se ergue contra o conhecimento de Deus. Ele diz como fazer isso, capturando esses pensamentos. Agora, por favor, entenda uma coisa, gente. Quando ele fala sobre derribar imaginações e tudo que se ergue contra o conhecimento de Deus, quer dizer que você vai se libertar ao expulsar o pensamento que não é conforme a palavra de Deus. Isso quer dizer que você tem que cuidar da manutenção do seu pensamento. Você não pode mais esquecer, deixar para lá, dizer, sabe bem, é insignificante porque é só um pensamento, sabe? Quer dizer, você não vai ferir ninguém com um pensamento, você não vai ferir ninguém com um pensamento naquela hora, mas deixa crescer e se assentar e germinar em sua vida e se manifestar. E ele diz derribar. Ele diz, você quer, pense nisso, não nutra, não deixe incubar em sua mente, livre-se dele. Se não bate com a palavra, livre-se dele. Veja, você não pode sentar e pensar numa perversão muitas vezes sem nunca repreender, porque, ouça, não demora muito até você começar a acreditar e receber aquilo. O que o inimigo vai fazer é sempre pôr uma coisa na televisão, desses 600 e tantos canais por satélite, uma coisa que apoia esse pensamento negativo. Um tipo de imagem, um tipo de filme, um tipo de coisa que apoia esse pensamento negativo. Sabe, há muito tempo atrás, uma perversão, quer dizer, era óbvio que estava errado. Mas o que aconteceu foi que alguém ficou pensando e nutriu o pensamento. E alguém transformou em imagens. E alguém levou das imagens para os seriados, dos seriados para os talk shows, e dos talk shows para os filmes. Ei, dá um Oscar para ele. E ei, sabe, nunca sabe o que as pessoas pensam disso. É assim que funciona. O que ele nos manda fazer é subjugar o pensamento. Como eu faço isso com a palavra de Deus, e eu faço esse pensamento que não é conforme a palavra, ser conforme a palavra de Deus. Como eu faço isso? Ouça, gente, se eu não souber o que a palavra diz, vai ser difícil eu capturar esse pensamento. Se você deixar o mundo te dizer o que é certo e pensar desse modo, se você deixar um talk show te convencer o que é certo e acreditar desse modo, então o que você vai fazer é convidar uma fortaleza para a sua vida. E você quer saber, enquanto nada vier a acontecer com você, esse modo de pensar vai ser passado para os filhos e vai levar alguém a um pensamento que não tratamos, que não resolvemos, que não amarramos com uma palavra de Deus para trazer esses pensamentos e fazer com que obedeça o que a palavra de Deus diz. Apesar de todo mundo diz, veja, é assim que estamos indo. Estamos indo a um lugar onde você tem um mundo que fala coisas que são contra a palavra de Deus. Eles riem da Bíblia, dizem que não é pertinente, dizem, bem, quem vive pela Bíblia, então dizem coisas agora, eu não sei se você reconhece isso, mas tem uma nova onda agora, onde as pessoas não querem mais vir à igreja. E assim tem aparecido cada igreja estranha, sabe? Querem fazer culto no parque, culto em casa, tudo bem reunir em casa, mas você não deixa a sua igreja. O que está dizendo é, bem, Jesus não ficava na igreja. Que Bíblia que vocês estão lendo? Quer dizer, caia na real, a Bíblia diz, Jesus ensinava todo dia no templo. E diz que ele ia lá como era de costume. Então o que acontece é que agora as pessoas querem dizer coisas para te fazer pensar contrário à palavra, e se você não tiver cuidado, você vai parar e acreditar nesse argumento bem organizado contra as coisas da Bíblia, e se você não conferir, então você vai deixar esse modo de pensar chegar, e ele só foi feito para erguer uma fortaleza em sua vida, na vida de seus filhos, e criar uma maldição que é passada de geração a geração, e começa com um pensamento que não foi contestado. Que essa santa igreja diga amém. Alguém disso nós pensamos, pastor. Ou agora.
O total do poder de Satanás é esse. Olha o que ele tem. A arma que Satanás tem em seu arsenal é a sugestão. É a sugestão. Veja no princípio com Adão e Eva, e a primeira coisa que você vê Satanás fazer no jardim, ele chega com uma sugestão. E quando a sugestão foi ouvida e não foi contestada, ela formou um pensamento. Eles começaram a pensar daquele modo e de repente começaram a pensar o que era certo comer, uma coisa que Deus disse claramente para não comer. A arma mais forte que ele tem é o que ele pode sugerir, o que ele pode usar para dar uma sugestão, para te fazer pensar de modo diferente da Bíblia. O que ele pode trazer para dar uma sugestão, para te fazer pensar do modo diferente da palavra. O que ele diz através de uma música, ou o que ele diz através de um amigo, o que ele diz através de um parente, qualquer coisa, qualquer meio que ele puder entrar em sua mente, algo que não concorda com a palavra. Não tem que ser uma coisa sofisticada para te fazer pensar que Deus fica escolhendo os pequenos lírios do jardim, que foi isso que seu parente morreu. Porque o Senhor dá, o Senhor tira, louvado seja o nome do Senhor. Ele nem liga. De fato, ele gosta de tirar versículos do contexto e pegar um pastor que sinceramente não sabe dizer a diferença. Aí o seu pensamento é infectado. Você entendeu? Agora vamos para o próximo passo. Todo mundo entende que basicamente a guerra espiritual vai ser daí. Então, estamos falando de guerra espiritual e não de guerra ou luta na carne. Agora, vá para 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. E veja os versos 18 e 19. O verso 18 diz: esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas, venças o bom combate. E quantos aqui querem lutar o bom combate? Amém? A Bíblia diz que para combater qual combate? Diga bem alto, combate, o bom combate, certo? Senhoras e senhores, um bom combate não é quando você perde. Quem aqui já levou uma surra no colégio? Você não tem que levantar a mão, mas se já levou uma surra no colégio, você não levantou todo sujo, sangrando, sabe? Faltando dentes e tal, e você correu para casa e disse: oh, mamãe, como foi seu dia? Oh, eu tive uma boa briga. Não foi uma boa briga, você saiu machucado. Cadê o seu irmão? Ele viu a briga? Bem, por quê? Por que ele ficou assim? Porque ele não entrou também. Nós não sabemos nada sobre amor, nem nessa... Gente, eu vou te dizer, o bom combate quer dizer... Você vence, eu disse, o bom combate quer dizer, você vence o bom combate quer dizer a mesma coisa. Agora, vamos conseguir isso. Olha o que ele diz, guardando a fé. Eu gosto disso. Agora eu sei lutar o bom combate guardando a fé. Guardando a fé. E uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé. Agora ouça isso em outra versão, ele diz: se você quer lutar o bom combate, conservando a fé, se apoiando na personalidade humana de Deus em absoluta fé e confiança, e tendo uma boa, clara consciência, ele diz, ao rejeitar e deixar em sua consciência, alguns indivíduos naufragaram na fé. Agora, você vê, ele diz, se você quiser lutar o bom combate, apesar do que está acontecendo em seu pensamento, ele manda guardar a fé. Quando a palavra diz que você foi curado, o seu pensamento disser uma outra coisa, guarde a fé. Use sua fé. Ponha a fé em sua boca. Ponha a fé em seus ouvidos. Ponha a fé nos seus olhos. Ponha a fé em seu coração. Guarde a sua fé. Lembra da canção que cantávamos, mantendo a sua fé? Bem, é exatamente o que ele está dizendo. Veja, o pensamento é feito para você desmaiar em sua mente. E se você desmaiar em sua mente, o que é desmaiar em sua mente? Quer dizer desistir, dizer ceder, quer dizer fugir, quer dizer perder o ânimo.
Estou cansado. Qualquer coisa, diabo, ok, eu vou morrer. Eu cansei de andar por aí confessando que estou curado. Bem, então morre, porque você tem que ser firme, porque senão, veja, ele venceu a guerra. Ele venceu a guerra. Ou você sabe, tem uma conta de R$2.000. Depois que você ficou falando e confessando, eu estou sem dívida, eu sou suprido, eu tenho bastante para estocar, você tem uma conta de R$2.000, mas você desiste e aí você se rende. Não é que você fica firme e agarra a sua Bíblia e você diz, eu sei que é uma conta de R$2.000, e eu ainda digo que eu não tenho dívida, eu sou suprido, eu tenho bastante para estocar. Se agarra nisso. Se agarre nisso. Não fique cansado e fraco onde? Em sua mente. É isso que a Bíblia diz. Ele adverte, na guerra espiritual, não fique cansado e fraco em sua mente. E muitos cristãos, quando perdem uma batalha, é porque eles perderam aqui primeiro. Eles ficam cansados e se rendem, e eles cedem, e eles desistem bem aqui. E quando você se rende e cede, desiste em sua mente e sua atitude, então tudo entra em choque, porque é isso que ele comparou a um naufrágio. É isso que acontece quando você abandona a sua fé. É como um náufrago. A Bíblia diz, se você vencer o bom combate, glória a Deus, ficar firme na fé, com a consciência limpa e a confiança de saber que eu posso não ver agora, mas meu Deus não pode mentir. Eu estou seguro do que ele disse. Eu estou seguro do que ele disse. Não importa como pareça, não importa como meus filhos pareçam, se você está orando para ter filhos virtuosos, você continua tomando posse, não importa se age como rebeldes, eu vou continuar firme, eu não vou deixar para lá, porque não há nada melhor que o dia em que vão se formar na manifestação da fé, em que você foi firme. Amém? Bom, vamos para 1 Pedro capítulo 2. Alguém fala, porque você vai sempre à igreja, é a hora do seu me encher. É lá que ficamos cheios, você entende? Nós somos cheios, você sabe que pode ir a São Paulo sem nada, você está ouvindo? Você tem que ter gasolina para a viagem. Veja, estamos a caminho do céu, temos que nos abastecer, sabia? Você não abastece uma vez e espera para sempre. Não, você tem que vir periodicamente abastecer. É por isso que você está aqui às quartas da noite. Depois que você veio aqui no domingo, você quer dizer, eles têm domingo, você tem a segunda, a terça. A segunda e terça são bastante para te atacar. Eu estou feliz, sou grato a Deus, a palavra, meu tanque, eu estava cheio no domingo. Mas de ontem para cá o ponteiro está descendo. Eu disse, calabrão da babá. Quando eu chegar lá, eu nem falo português, língua calabouça, eu preciso mais disso. Sabe que eu preciso mais disso. Amém? Certo? Veja em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Ele diz, amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências. Por quê? Porque vai criar uma guerra em sua alma. Ele diz, não cai nessa, não brinque com o pecado, porque só o que você vai fazer é criar uma guerra em sua alma. Outra versão bíblica diz, amados, imploro-vos como a estrangeiros e exilados neste mundo. Eu amo quando ele diz isso. Ele diz, cristãos, vocês são aliens, são estrangeiros, exilados. Em outras palavras, você é um alien aqui nesse mundo, você é um cidadão do céu. Assim ele diz, haja como cidadão do céu, não haja como os habitantes deste mundo. Haja como estranhos e exilados. E ele diz que vos abstenhais das concupiscências, dos desejos, das paixões da carne, da sua natureza, do seu corpo,
que guerreiam contra a vossa alma. Você vê o que Deus está dizendo aqui? Principalmente aos solteiros. Se você é solteiro, nem comece a brincar com a luxúria. Nem comece a ver pornografia à noite, nem comece, sabe, a querer, não vá para a cama com as pessoas porque você se sente sozinho, não veja revista pornô, nem queira o telesexo ou essas coisas no computador. Tem esse lixo em todo lugar, agora só lixo, escolhem essa sujeira. Ele diz porque é isso que você está fazendo. Embora você faça isso na privacidade da sua casa, só o que você faz é causar uma guerra em sua alma. Ele diz, não se entregue. Não se entregue, porque você vai levantar uma batalha. E você e eu temos muitas batalhas com o diabo. Não precisamos de uma batalha com uma doce secretária que sussurra em seu ouvido todo dia. Olá. Não precisa ter uma batalha. Você tem que dizer, pode ser soprano ou baixo a sua voz, não importa, mas não fala comigo tão perto. Eu estou dizendo, você não precisa de outra batalha. Não seja responsável pela batalha que você está lutando agora, que você procurou. Você procurou, porque você deixou a luxúria te... Não deixe. Bem, pastor, mas e namorar? Sabe, nada de errado em beijar. Sabe, você pode falar em si mesmo. Tem um tipo de beijo que minha esposa e eu não dávamos até casar. Não. Eu lembro da primeira vez que eu a beijei, eu vi bomba, estrelas, e eu fiquei nas nuvens. Eu acho que a mão dela não sabe disso até hoje. Eu peguei o carro da mãe dela, levei para casa no carro da mãe, e fiquei aéreo até o dia seguinte. Eu disse, não posso fazer isso.